Fala galera do WX Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, vou utilizar os comandos que eu ensinei vocês na aula passada, que são os atalhos do nosso CLP, para fazer uma função específica para o nosso motor de passo da maleta. Qual vai ser o propósito da aula de hoje? Vamos utilizar o F1, o F2, o F3 e o F4 da nossa maleta. O F1 vai ser utilizado para acionar o sistema, ou seja, tiver dar um toque, vai acionar o sistema, vai começar a movimentar o nosso motor de passo. O F2 vai ser para desligar o sistema. Já o F3 e o F4 vão ter o propósito de aumentar e diminuir a velocidade, respectivamente, do nosso motor de passo. O F3, ao dar um toque, ele vai aumentar a velocidade a uma taxa, porém, se nós apertarmos o F3 e segurarmos depois de 5 segundos, aí a taxa de incremento por segundo vai ser maior, ou seja, cada toque no F3 a gente vai aumentar a velocidade de 50, e depois de 5 segundos, ele vai aumentar de 100 a cada 1 segundo se a gente mantiver o mesmo pressionado. A mesma lógica para o F4, porém para decrementar a velocidade. Então, a cada toque do F4, decrementaremos a velocidade em 50 Hz, e caso a gente pressione o F4, depois de 5 segundos, a gente vai decrementar de 100 em 100 a cada segundo. Okay? Me baseei nessa aula em cima de um pedido aí de um ouvinte nosso aí, Rafael Pereira, tá? Ele acabou de mandar um PDF para mim faz um bom tempo, foi no final do ano passado, e pela correria, até peço desculpas, eu não consegui responder, então eu até perguntei para o mesmo se eu poderia fazer uma aula me baseando nesse projeto que ele havia me passado, que é para acionar aí um motor a partir de um controlador. Então, a gente vai fazer essa aula para hoje, ok? E eu espero que vocês curtam. Vamos lá. E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br. Vamos na aba Produtos, Controladores Programáveis, série do 1. Ao final do website, em Software Master Tool, clique na opção Português Brasil, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, estamos no Master Tool, vamos para a parte que nos interessa. Como eu falei na entrada do vídeo, essa vai ser uma aula baseada num projeto de um amigo nosso que assiste no WRKids, o Rafael Pereira. Tinha passado um projeto para mim, que na verdade era para ser empregado no inversor de frequência. Então o sinal de saída aqui do sistema do Master Tool, para ele deveria ser de 0 a 10 volts para controlar o motor de 0 até 3.600 RPM. Então eu peguei e dei uma repaginada no projeto dele, trouxe para cá de uma forma diferente para conseguir mostrar para vocês. Obviamente, como eu não tenho inversor de frequência, a gente vai utilizar o nosso motor de passo para simular o movimento, porém esse código aqui é da mesma forma. Se ele fosse pegar isso aqui, ao invés de mudar e incrementar a velocidade em Hertz para o nosso motor de passo, ele iria colocar isso aqui para movimentar, ou seja, incrementar a tensão de 0 a 10 da saída analógica para colocar no inversor de frequência. Então ele teria que dividir aí o fator da tensão. Se ele tem 0 volts, 0 RPM. Se ele tem 10 volts, equivale aos 3.600 RPM dele do inversor de frequência. Então eu teria que fatorar isso aqui, ver quantos volts equivalem a tantos RPMs, e aí modificar quantos RPMs ele quer incrementar depois de tanto tempo. Os fatores também são diferentes. Se eu não me engano, para ele, no projeto, seriam a cada toque do botão incrementava ou decrementava 200 RPMs, e depois de 5 segundos incrementava 100 RPMs a cada 1 segundo. Eu fiz um pouco diferente, fiz aí para o nosso sistema a cada toque
normal 50 Hz, depois de 5 segundos incrementa de 100 em 100. Então é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. O projeto poderia ser utilizado para um inversor de frequência. Como eu falei para vocês, eu faço brincadeiras aqui para te simular o CLP para vocês entenderem, verem o sistema funcionando, mas vocês podem repaginar, remodificar esse projeto que eu estou fazendo na aula para empregar em outras formas. Então, a aula de hoje é esse mesmo caso. Vocês poderiam pegar isso aqui, modificar e implementar para um inversor de frequência para acionar um motor qualquer, ok? Então, começando o programa, vocês lembram que nas variáveis declaradas a gente vai sempre utilizar esse bloco aqui para o motor de passo. Então, a gente não precisa ficar... Deixa eu dar um... A gente não precisa ficar fazendo toda vez, então a gente pode simplesmente dar Ctrl+C, Ctrl+V nessas variáveis de declaração e depois utilizar as mesmas no programa, ou quem quiser também fazer simplesmente uma função só para o motor de passo e colocar aqui, em vez de PLC e PIG, chamar ela de motor, e aí toda aula que vocês forem utilizar o motor de passo, vocês podem chamar a função que ela está pronta, ok? Então, cabe a vocês fazerem de forma mais fácil para vocês utilizarem, ok? Eu normalmente, quando vou usar novamente, eu pego um projeto que eu estou utilizando o motor de passo, deleto as variáveis que eu não quero usar, e aí monto em cima de novo. Então, dependendo, cada um pode fazer da forma que quiser. As variáveis que a gente vai utilizar para fazer analogia, a gente sempre usa a liga na 0.0 para ligar ao nosso sistema. Vamos utilizar a velocidade em Word para mudar a velocidade do motor de passo. A variável inicia para fazer o motor rodar, termina para fazer o motor parar, o roda e o para acionar e parar o motor, são variáveis auxiliares, e o bloco funcional função. O restante é o dos motores de passo, que vocês já estão cansados de utilizar, ok? Eu vou engolir aqui as variáveis de declaração. Na linha 1, então a gente vai usar chamar o bloco função, com as variáveis de entrada inicia e termina. Então você vendo aqui embaixo é o isKeyPressed, inicia e termina. Vamos utilizar o 1670 e o 1671, então o F1 e o F2, para fazer, para acionar essas duas variáveis, inicia e termina, que vai entrar no bloco funcional, que vão acionar por consequência as variáveis roda e para rodar e parar o nosso motor de passo, ok? Então vocês estão lembrados, se a gente usar o comando isKeyPressed, então ele só vai pegar uma amostra do sinal, uma só. Então não interessa se vocês apertem e fiquem segurando o botão, ele só vai pegar um pulso, nada mais do que isso, ok? Então se vocês querem fazer incrementos simples ou fazer, no caso, isso aqui, que é um acionamento de um sistema ou desligamento, e não precisa ficar entrando várias vezes, vocês podem usar essa função, foi a que eu utilizei. Show? Então, no caso, se eu utilizar o isKeyPressed, pegando o F1, botando na inicia, por mais que eu aperte várias e várias vezes, ele só vai iniciar o sistema, nada mais do que isso. Se eu fosse usar no caso, o keyPressed dentro da função, poderia usar também, tá? Então não muda muito para esse estilo que a gente vai utilizar, mas não tem muito estresse. Quis utilizar isso aqui para vocês captarem um pouco como a gente poderia utilizar. Então na linha 4, caso a variável roda vai nível lógico 1, vai acionar o gira e dar um reset no para 2, então vai acionar o motor. Na linha 5, caso o para seja acionado, vai dar um reset no gira e um set no para 2. Linha 6, então joga a velocidade para a frequência no motor de passo, o resto é variáveis fixas que a gente coloca sempre no motor de passo. E por fim, se a gente desligar a chave geral liga, ela vai forçar, dar um reset no gira e um set no para 2, vai parar o nosso motor. Ok? Então a gente vai para o bloco funcional função. Então nós temos as variáveis declaradas inicia e termina, são as de entrada, saída, velocidade, roda e para. E as variáveis aqui em var, que eu sempre digo para vocês que são variáveis auxiliares, entre aspas, são variáveis de manobra, que não vão aparecer nem na entrada nem na saída, só para fazer
analogia do nosso programa interno. Então a gente vai utilizar aqui 4 tons. O tom, 4 tons porque a gente vai utilizar o tom para 4 segundos e 2 tons para 1 segundo. Tá? Por que 4 segundos? Então conta 4 segundos, depois conta mais 1 segundo, e aí ele incrementa, conta mais 1 segundo, incrementa. A mesma analogia para o sistema de decrementação, conta 4 segundos, depois conta mais 1, decrementa, mais 1, decrementa, mais 1, decrementa e assim por diante. Tá? Então por isso eu estou dando 4 tons, 2 para contar 1 segundo, 2 para contar 4 segundos. 2 deles para ser incrementação e 2 para decrementação. Por consequência, a gente vai utilizar 4 booleanas aqui para acionar o sistema do tom, 4 resets para reiniciar esses tons, 2 OKs para liberar, depois, caso realmente tenha fechado os 4 segundos, para ele entrar no segundo tom, que é o 1 segundo, e o apenas 2 é para fazer, no caso, quando a gente dá um toque simples para incrementar e um toque para decrementar, quando a gente segurar o botão, para eles não ficar decrementando, incrementando aquele valor fixo para um pulso só. Então ele aperta uma vez, ele incrementa aquele incremento ou decrementa o valor normal. Caso permaneça acionado por aquele tempo, aí ele faz a incrementação e decrementação diferente, ok? Então vamos engolir as variáveis declaradas. Aqui no início, ele testa if inicia igual a 1. Então, o roda igual a 1, para igual a 0, e eu deixei a velocidade fixa em 300. Então, quando a gente iniciar o sistema, ele já arranca em 300 Hz. Caso a gente termina, vai analógico 1, então o roda vai igual a 0, para igual a 1. Eu poderia botar aqui velocidade 0, mas não quis deixar a velocidade travada. Então, vamos começar com o loop de incrementação da velocidade. Então, ele vai testar if key pressed, entre parênteses, 16, jogo da velha 72, que seria o F3, igual a 1, and not apenas, então o apenas tem que estar 0, então velocidade é igual a velocidade mais 50, caso a velocidade ultrapasse 1.300, então ele fixa em 1.300, que é o nosso limite. Se a gente passar disso, a gente lembra que o motor fica trancado. E fecha o if. If key pressed, 16, jogo da velha 72 igual a 1. Então, se o F3 for apertado, o apenas vai a 1. Ou seja, então ele só vai entrar nesse mais 50 uma vez, caso a gente aperte e fique segurando o F3. Então, por isso do lance do apenas. Então, ele vai entrar aqui uma vez só, vai incrementar 50. Caso a gente mantenha o F3 apertado, ele vai entrar aqui no tom inst normal, vai contar 4 segundos. Quando fechar 4 segundos, esse if vai nível lógico, vai à condição verdadeira. Então, o tom inst.q vai a 1, a gente dá um ok igual a 1, e dá um reset igual a 1. Por que o reset? E aí ele vai a 1, e aqui reinicia o contador de 4 segundos. Tá? E aí, o tom.q já não é mais 1, vai entrar no laço else, e joga 0 para poder reiniciar o sistema. Então ele vai a 1, aborta aqui, 0 o tempo, e vai a 0 e continua contando novamente. Caso, aqui no final else, a gente solte o botão key pressed, ele zera o apenas e joga reset a 1. Então ele vai resetar esse cara aqui também. Tá? Então o 4 segundos vai resetar novamente. E libera o apenas 0, para caso eu aperte novamente o botão sem ter fechado os 4 segundos para ele incrementar mais 50. Caso contrário, vocês apertaram o key F3, seguraram, fechou os 4 segundos, vai dar um ok 1. Ele vai continuar contando 4 em 4 segundos, mas isso já não interessa. Quando o ok for igual a 1, aqui embaixo está testando if key pressed F3 igual a 1 e o ok igual a 1, então aí ele variable 2, habilita o contador 2, conta até 1 segundo. Quando der o estouro, o ponto Q dele vai ser 1. Então, velocidade igual a velocidade mais 100.
Caso a velocidade ultrapasse 1.300, fixe em 1.300 e um reset 2 igual a 1 para reiniciar o segundo contador de 1 segundo. Reiniciando, o ponto Q dele vai a 0, entra no else, vai a 0 o reset 2, ou seja, para habilitar ele a contar novamente, e aí ele vai ficar trancado aqui dentro de 1 segundo. Por quê? Porque agora o OK é igual a 1, tá? E ele vai ficar entrando aqui dentro. Vai entrar dentro dos 4 segundos também, mas o 4 segundos é só para liberar o OK, para ficar entrando dentro do laço de 1 em 1 segundo. Se vocês não soltarem o F3, ele vai ficar nesse loop infinito, fechando. Cada 1 segundo ele vai incrementar de 100 em 100 a velocidade. Caso vocês soltem o F3, ele vai entrar no else, zera o OK e joga o reset 2 igual a 1 para zerar aqui o 1 segundo. Caso vocês soltem e ele esteja em meio segundo, para ele resetar o contador. A mesma coisa aqui em cima, por isso que no final, soltando o botão, o reset vai a 1, porque se tivesse em 2 segundos, vocês soltassem, ele zera o clock e volta a partir do 0 quando vocês apertarem novamente. Se vocês não fizerem esse reset igual a 1, ao apertar novamente, ele começa do tempo que vocês largaram o botão, e isso não é interessante. Isso é o looping para incrementação. Decrementação é a mesma coisa, eu só mudei as variáveis. Então aqui, ao invés de testar o keypressor 16, 70, jogo da velha 72, é o 16, jogo da velha 73, seria o F4. E as outras variáveis, por consequência, mudaram. Em vez de ser apenas, é o apenas 2. Ao invés de incrementar 50, decrementa. E aqui testa, se for menor que 0 ou maior que 1.300, ele joga 0. Por que maior que 1.300? Porque é uma word. Quando ele ser menor que 0, ele vai a 65.000. Ele não fica negativo, ele vai para o outro lado da variável do estouro. Então eu coloquei as duas condições. Caso ele fosse menor que 0, ele não vai ficar menor que 0, vai ficar para 65.000, que é maior que 1.300, então ele zera, tá? Então, ele só vai entrar caso o botão seja apertado e o apenas não esteja acionado. Como aqui embaixo, quando a gente apertar aqui, vai entrar nos duas condições ao mesmo tempo, o apenas 2 vai nível lógico 1, enquanto a gente mantiver apertado o F4, que seria o 16, jogo da velha 73, ele não vai entrar mais nessa condição de diminuir 50 e 50. Vai fazer o mesmo teste, vai contar até 4 segundos, agora ele vai setar o OK 2 e vai ficar reiniciando o timer de 4 segundos. Como o OK 2 vai ser 1, então ele vai entrar nessa segundo timer de 1 segundo. E aí, quando fechar o tempo de 1 segundo, ele decrementa a velocidade em 100 em 100. Caso a gente solte o botão, antes de fechar os 4 segundos, ele zera o apenas 2 e zera o timer de 4 segundos para o decremento. Caso contrário, se ele estiver dentro do loop de 1 em 1 segundo, quando soltarmos o botão Key Pressed, ele vai zerar o OK 2, vai zerar o timer de 1 segundo e aí vai zerar os dois timers, porque vai ser soltado, e volta a ficar os dois tons em 0 e volta a ficar parado o sistema com a velocidade que já estava atualmente setada. Então, o programa é esse. Então, vocês estão vendo que é bem interessante que a gente pode utilizar essas funções de atalho para incrementar e decrementar alguma coisa, função, velocidade, contador, ou até mesmo vocês poderiam calibrar um relógio na IHM e aí ficar contando de tempo em tempo. Se vocês querem incrementar segundo, minuto e hora, vocês poderiam utilizar as teclas de atalho do nosso IHM. Tá? Então agora, no programa completo, a gente pode ir lá para o CLP e vamos testar como é que funciona esse sistema. Na visualização, na main, eu deixei apenas velocidades em Hertz e girando e parado, ok? Então na próxima aula a gente vai fazer uma melhoria no programa e aí a gente vai fazer, quando o sistema for desligado, a gente vai fazer bem semelhante ao projeto original do Rafael, que aí no projeto dele, quando o sistema é desligado, o motor vai parando a uma taxa até chegar a 0.
na nossa aula de hoje, a gente desligando o sistema, ele para subitamente. Ou seja, se ele estiver rodando no máximo de velocidade, ele vai dar um soco e vai frear o motor. Que às vezes não seria o correto, né? Dependendo do que está sendo acionado, ou enfim, o motor pode estragar alguma coisa. Então, o correto é se desligar, dependendo do sistema, ele tem que ir amortizando com o tempo. Então, vamos lá para o CLP, vamos testar como é que ficou esse nosso programa. Então tá, galera, então nós estamos com o nosso CLP, como eu falei para vocês, então a gente vai utilizar o F1 para ligar o sistema, F2 para desligar, F3 para incrementar a velocidade e o F4 para decrementar. Então eu vou ligar o sistema, ele está parado, nosso motor está parado, a chave está desligada, então ele não vai funcionar, liguei a chave geral, então vou apertar o F1, está rodando o nosso motor de passo a 300, que é o valor que eu deixei fixo. Caso eu dê um toque somente no F3, incrementou 50, 350, 400 e assim por diante. Eu apertei, segurei 450, estou segurando. Depois de 5 segundos, ele vai incrementar de 100 em 100. 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1250, 1300 e não sobe além disso, ok? Travou. Que a gente botou aqui seria o limite. Agora eu vou apertar F4, uma vez, decrementei 50. Mais uma vez, 1200, decrementei mais 50. Apertei, decrementou 50. Quando fechar 5 segundos, vai começar a decrementar de 100 em 100. Ó, 950, 850, 750, 650. E aí vai decrementando até chegar a 0. 0, e aí não adianta, seguro, ele não baixa de 0. Então, galera, esse é o funcionamento, tá? É o propósito que eu fiz, que seria, na verdade, para utilizar aí no inversor de frequência, a gente jogaria a tensão analógica na saída maior ou menor para entrar no inversor de frequência. A partir disso, ele vai fazer com que o motor gire mais ou menos, ok? Então, espero que vocês tenham curtido e tenham entendido o sistema aqui. Então, eu posso ir incrementando novamente. Vou aumentar a velocidade. Então, o motor de passo está rotacionando. Caso eu aperte o F2, motor parado. Então, parou. Só que ele para de forma brusca, tá? Então, na próxima aula eu vou editar isso para fazer com que o motor venha suavemente. Então, no caso, eu vou mostrar para vocês o motor rotacionando, ó. Dei um zoom para trás. Liguei, está rotacionando. Vou incrementar F3. Então, o motor está subindo a velocidade. Então, máxima velocidade do sistema. Se eu parar, ó, F2, ele para subitamente. F1 para ligar, ele parte com uma velocidade baixinha que eu deixei em 300. Ok, galera? Então, a próxima aula a gente faz essa modificação do nosso projeto. Espero que vocês tenham curtido. Grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aí. Espero que vocês tenham curtido esse exemplo que eu dei para vocês. Como eu disse na última aula, repito na aula de hoje, com esses atalhos a gente pode fazer muita logística diferente, a gente consegue implementar programas e deixá-los bem interessantes, tá? Como a gente implementou na aula de hoje, como eu comentei. Então, dependendo do modo que a gente utiliza os atalhos, a gente pode utilizar de formas diferentes para determinadas funções que a gente deseja. Então, como eu falei, a gente usou ISC Pressed simplesmente para ligar e desligar o sistema. Então, eu não preciso ficar monitorando o pulso de subida e descida. A gente sabe que ele vai pegar só o pulso e vai fazer analogia. Aí não vai ficar entrando e comparando aquele sinal várias vezes, então não vai entrar naquele loop várias vezes. Então a gente pode utilizar isso, é um macete. E já utilizando a função KeePressed, a gente pode fazer o que a gente fez hoje, que é fazer incrementos, tá? Pode ser contador ou para fazer incremento de velocidade do motor. Então, são várias formas que a gente pode empregar essas funções. Espero que vocês tenham curtido.
Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Valeu!